Candidato às certificações ABCIP, será que está na hora de fazer a sua prova? Será que você entendeu pelo menos o básico aqui das certificações? Aqui nós vamos resolver 5 questões fundamentais. Não saia de casa para fazer seu exame se você ainda não sabe de cor e salteado o que a gente vai falar nessas 5 questões que são realmente básicas para CA300, CA400 e CA600. É uma gravação muito legal, muito dinâmica, de uma turma muito boa que eu tive. Vai ser um prazer ter você junto com a gente. Pode ser que não seja a hora de você fazer sua prova ainda, mas é sempre hora de aprender. Então seja bem-vindo, bem-vinda, e se gostar, se inscreva no nosso teste grátis para que você tenha acesso a muito mais conteúdo com o nosso método descomplicado. Vamos lá! A criação do Sistema Financeiro da Habitação, ou o SFN, teve como principal objetivo auxiliar o acesso à casa própria para a população de baixa renda, para servidores públicos federais, para comerciantes, para diminuir o estoque de imóveis de luxo. Qual é a alternativa correta aqui, pessoal? Para a população de baixa renda. Alguém acredita que seja outra alternativa? Não. Ninguém, né? Bem, Bom, não. tá certo. Essa aqui é fácil mesmo, né? A gente sabe que o conceito aqui do SFH é justamente, a gente tem até o título ali, né, da lei mesmo que criou ele, que é diminuir o déficit habitacional brasileiro. Ou seja, ele não foi criado para fomentar o mercado, né? Por exemplo, fomentar o mercado seria o quê? É para ajudar a ter qualquer tipo de transação de imóveis. Não. É para diminuir o déficit habitacional brasileiro. O que é o déficit habitacional brasileiro? É a dívida brasileira, vamos dizer assim, de habitação. Ou seja, é para tentar buscar ter casa própria as pessoas que não têm casa própria, né? E aí, então, ele tem esse foco na população de baixa renda. Eu acho interessante essa questão para a gente ver uma outra característica aqui das provas da ANEPS, que é a questão de, muitas vezes, temos alternativas que não são totalmente erradas, mas a gente tem que marcar aquela que a gente chama de mais correta. É isso mesmo. Eles já justificaram alternativas nesse sentido, de ser a mais correta. O que eu quero dizer? Isso quer dizer que um sistema financeiro da habitação, não que seja o foco, mas ele pode acabar aqui auxiliando o acesso à casa própria, por exemplo, de servidores públicos federais, por que não? Até de comerciantes. Se o comerciante não tiver casa própria, se ele for de baixa renda, vai acabar ajudando ele também. Porém, qual que é a mais correta? A mais correta é a A, porque ela realmente mata ali, ela responde objetivamente o que é. Então, se na prova, tá? Eu sei que, por exemplo, quem está estudando muito, assim, por exemplo, para Enem, para vestibular, não tem isso. Isso é bem diferente em prova de certificação. Existem, sim, perguntas, respostas que vão ter 2 ou 3 certas, ou não, pelo menos, totalmente erradas, mas a gente tem que ir naquela que é mais correta, tá? Esse é o principal objetivo dessa questão, tá aqui. E o último aqui, realmente, é uma alternativa, né, aquelas mais esdrúxulas. Geralmente, a gente acaba brigando com 1 ou 2 alternativas. Sempre tem aquelas que a gente consegue excluir de cara, e essa é uma delas, né? Para diminuição do estoque de imóveis de luxo, acho que poucas pessoas marcariam essa. Então, vamos para a próxima. Voltou aqui porque não salvou na 3, não sei por quê, a gente já está na 5. Vamos lá. Não pode ser objeto de financiamento do SFH, residência, apartamento, construção de residência e terreno sem projeto de construção. Quem sabe a resposta? A D. D. D, terreno sem projeção de construção. Por que não pode? Bom, porque eu tinha visto isso, mas na verdade, assim, tem que ter um projeto de construção ali para um fluxo, né? Um cronograma daquela obra. Sim. Eu acredito que é por isso. Porque o SFH ele é destinado a imóveis residenciais urbanos. Uhum. Habitação, como morar só no terreno. Exatamente, é isso mesmo. A gente tem que lembrar, qual que é o objetivo do SFH? O objetivo do SFH é diminuir o déficit habitacional brasileiro, ou seja, ele tem que garantir que aquele financiamento vai diminuir pelo menos uma pessoa que não tinha casa no Brasil, vai agora passar a ter, né? Então, se, por exemplo, ele tem um lote e tem o projeto de construção, ou seja, seria a alternativa C, uma pessoa menos sem casa, né, indo para casa própria. No caso de uma residência, também. No caso de um apartamento, também. Agora, de um terreno, não dá para ter certeza. A pessoa pode comprar o terreno e construir uma casa, mas se não tem o projeto, não vai financiar, tem que ter o projeto. Porque ela pode acabar comprando o terreno e depois fazer uma plantação, pode deixar para especulação.
pode fazer um imóvel comercial, pode fazer uma garagem, tudo isso está fora do SFH. O SFH ele tem que estar em todos aqueles financiamentos que vão ser voltados a, pelo menos, a cada financiamento, uma pessoa ou uma família que não tinha casa própria passar a ter. Por isso que pelo SFH também você não consegue financiar uma segunda casa, uma casa de investimento, uma casa de campo, uma casa de veraneio, uma casa na praia, não dá. Não dá, porque se você já tem casa, você está fora do SFH, a não ser que você esteja trocando sua casa, né? Você tem a sua casa própria e você está comprando uma segunda casa logo depois de vender a primeira, né? Então, nesse caso, você consegue, mas o objetivo é diminuir o déficit habitacional brasileiro. Então, por isso, eu agradeço a todos. Terreno sem projeto de construção não vai poder ser financiado. Vamos aqui, então, agora para a sexta. O agente operacional, ou pode aparecer na prova também como agente operador, do FGTS é a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Fazenda, o Bacen, as associações de empréstimo e poupança. Qual que seria a resposta correta aqui, pessoal? Caixa. Caixa. A Caixa. O que é o agente operador ou agente operacional? Eu entendo que é quem usa o dinheiro, né? Não sei se eu estou errado. Sim. Se tiver, eu não respondo mais nada, né? Imagina, com certeza participe, por favor. É quem efetivamente realiza as operações quando solicitadas daquele determinado fundo. Uhum. Sim. A Caixa ela faz ela é a gestora, né, do FI-FGTS, que é o fundo de investimento, inclusive é um dos maiores do mundo, né, que gerencia ali o FGTS de todo mundo do Brasil. Então, todo mundo que tem o FGTS, na verdade, a gente tem cotas nesse fundo, nesse FI-FGTS, né? Inclusive, a gente vê que são financiamentos que aparecem ali, pró-cotista. E o que quer dizer esse pró-cotista? Pró-cotista é quem tem cotas no FGTS. Se você tem uma conta de FGTS, quer dizer que você tem cotas nesse fundo do FGTS. E a Caixa Econômica é justamente quem bota a mão nesse dinheiro, tanto para gerir, ou seja, o que esse fundo vai investir, onde esse fundo vai disponibilizar, mas também quando você vai lá e fala, olha, eu vou usar aqui meu FGTS, está ótimo, finalmente, vou conseguir usar esse dinheiro, vou comprar aqui a casa própria. O banco, mesmo que você não faz o financiamento da Caixa, ele tem que ir lá e solicitar para a Caixa. A Caixa que vai fazer, então, essa liberação. Então, agente operador é no sentido mesmo de quem consegue botar a mão nesse dinheiro. E quem faz isso é a Caixa Econômica Federal. Tá? Aprendendo um pouco aqui com as outras alternativas também, o Ministério da Fazenda, isso é bem interessante, tá? Ainda pode cair na prova, mas isso são aquelas alternativas que a gente corta de vez, porque não existe mais Ministério da Fazenda, tá? Então, teve a fusão, né, no início do novo governo, teve a fusão de muitos ministérios, né, que se transformou em Ministério da Economia. Então, se aparecer na sua prova, Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria e Comércio, tá? Todos esses ministérios não existem mais. Então, essa alternativa vai estar lá para te confundir. Não marque alternativas que falam Ministério da Fazenda. Pode ser que apareçam na prova. O que existe hoje é Ministério da Economia. Tudo bem? O Bacen aqui, no caso, ele não é um agente operacional. Na verdade, são pouquíssimas coisas que o Bacen vai acabar operando, botando a mão na massa no mercado. O Bacen, as operações que ele faz é operação com o Tesouro Nacional, ou seja, com o dinheiro do Brasil. Ele não interfere ali colocando dinheiro, por exemplo, fazendo alguma operação do mercado, tá? Para o mercado, só para ele mesmo. Então, ele não seria agente operador do FGTS, tá? E associações de empréstimo e poupança, na verdade, são associações para justamente fomentar a casa própria e tal. Ela estaria do outro lado, ela estaria justamente, são associações que podem pedir para o agente operador, ou seja, o FGTS, para que realmente faça alguma movimentação em nome ali da sua associação, para que viabilize, então, os empreendimentos que são organizados por essas associações de empréstimo e poupança. Tudo bem? Vamos para a próxima, então. E o FGTS também é uma origem de recursos utilizado para o financiamento do Casa Verde e Amarelo e do Procotista, não é verdade? Sim, do próprio SFH, né? O próprio SFH, ele é a fonte de recursos, as fontes de recursos do SFH justamente vai ser parte FGTS e parte poupança.
né? Agora, no SFI que não vai entrar, né? No SFI tem que ser recursos próprios do banco, tem que ser outra forma de captação. Inclusive, é muito interessante porque a gente acaba de entrar aqui no SFI e a gente vai falar justamente aqui de uma dessas formas, né? Que são os certificados de recebíveis imobiliários. Mas, desculpe, o senhor queria complementar com mais alguma coisa? Não, só concluindo mesmo que, além de tudo o que o FGTS faz, ela faz isso também. É muito bom, né? Muito bom. Tá certo. Então, vamos agora aqui à 7ª questão. Certificados de recebíveis imobiliários. Vamos começar a complicar um pouco, hein? Quem conseguiu entender certinho o que é um certificado de recebível imobiliário, como ele funciona, quais são as vantagens ali para o mercado? Eu não sei. Obrigado pela participação. Alguém gostaria de arriscar? Só o que é O CRI, né? o CRI. Título de exatamente. renda fixa. Se a gente focar assim só aqui na questão, realmente, né? Título de renda fixa, título de renda variável, ações ou derivativos. Nosso amigo falou título de Derivativos? renda fixa. Alguém acha que é outra resposta? Não são derivativos? Eu O CRI? entendo que sejam títulos de renda variável. De renda variável. Eu também Pra mim imagino também é a renda variável. variável. Porque, de qualquer forma, a valorização ela é variável. Eu Uhum. acho que é renda fixa. Inclusive, nos seus Renda simulados, fixa. eu errei essa questão as 200 vezes, então agora decorei. Sim, Eu acho que é renda fixa também. É renda Uhum. fixa. sim. Bom, vamos lembrar primeiro, então, o que é o CRI, o que é um certificado de recebível imobiliário. Na aula ali, na aula animada, né, eu coloquei até um símbolo de reciclagem, né? O certificado de recebível imobiliário, ele veio junto com o SFI, ou seja, algo mais moderno, né? Assim como a alienação fiduciária, eu falo, né? No SFI ele veio com 2 grandes inovações que deram uma boa destravada no mercado, né? No nosso mercado imobiliário, que foi a alienação fiduciária, como sendo uma garantia mais moderna que a hipoteca, e o CRI, por ele possibilitar uma reciclagem do crédito imobiliário. O que eu quero dizer com isso, com essa questão de reciclagem? Alguém lembra? Não, né? Tá, tudo bem. Vamos lá, que isso aqui é importante, né? É um pouco mais complicado, mas é importante. Vamos imaginar o seguinte, vamos lembrar lá dos deficitários, dos superavitários, tá? Quem eu vou pegar aqui para participar? Vamos pensar, eu vi aqui, André Abdala, tá? André Abdala e também o Guilherme Fernandes. Vamos imaginar o seguinte, o André, ele deseja, então, ele deseja comprar o imóvel, tá? Então, ele vai até o banco, ele compra o imóvel e, então, ele financiou, né? E nesse financiamento, o banco, ele vai receber um pagamento de longo prazo, geralmente, né? Então, vamos imaginar um financiamento imobiliário ali de 35 anos. Então, o banco vai receber, vamos chutar aqui, parcelas fixas, R$1.000. Então, durante 35 anos, o banco vai receber R$1.000 do André todo mês. Porém, o banco não quer isso. O banco ele quer ter mais dinheiro em caixa para emprestar novamente. Ele quer fazer o dinheiro girar. Quanto mais ele empresta, mais ele ganha. Então, ao invés do banco ficar recebendo durante 35 anos R$1.000, ele pega isso que chamamos de recebíveis, que é esse fluxo financeiro, ou seja, 35 anos recebendo R$1.000 por mês. E ele vende para o que a gente chama de securitizadora. A securitizadora está totalmente no polo diferente do banco. A securitizadora, ela quer o fluxo financeiro e ela está disposta a comprar esse fluxo financeiro. Então, vamos imaginar que em 30 anos o banco iria ganhar R$200.000. Como o banco está precisando de caixa e a securitizadora não está precisando de caixa, ela vai comprar, então, esse fluxo de recebíveis. Vamos supor, por 180 mil. Então, o banco, ao invés de receber 200 mil em 30 anos, ele resolve ganhar 180 hoje. E, por outro lado, a securitizadora, ao invés dela ficar só com 180, sei lá, que ela ia parar em caixa, como se fosse um investidor mesmo, como um superavitário. É um superavitário, ela está com 180 mil que ela não usa. Ela fala, opa, deixa eu comprar esse fluxo financeiro, que eu sei que agora eu estou pagando 180, mas em 30 anos eu vou ter 200 mil. Então, ela está comprando realmente um fluxo financeiro. Só que a securitizadora, ela não faz isso para ela mesma. Ela faz isso para transformar isso em um título, que é justamente o certificado de recebíveis imobiliários. O que é um certificado de recebível imobiliário? Não é nada mais que botar num pacotinho
esses recebíveis imobiliários que a securitizadora comprou do banco. Então, o banco, esse fluxo que ia ser do nosso amigo André para o banco de R$1.000 durante 30 anos, na verdade, a securitizadora transformou isso em um CRI. Ou seja, o que tem dentro desse CRI? Tem justamente o fluxo de pagamento do nosso amigo André. Tem os R$1.000 por mês durante 30 anos. Então, o que é isso? É uma forma, sim, de renda fixa, né? Por mais que quando a gente vai comprar o CRI não aparece exatamente dessa forma, porque o processo é um pouco mais complexo que isso, né? Então, mas quando a gente compra um CRI, a gente vê que vai ter ali, é uma renda fixa, ou seja, está indexado a algum indicador. Vai ser, por exemplo, CDI mais 1%, ou vai ser IPCA mais 5%, ou vai ser vinculado a alguma porcentagem da Selic. Então, aí vem a diferença entre renda variável e renda fixa. A renda variável é quando a gente não tem indicação nenhuma do que vai acontecer. A gente não faz ideia do que vai acontecer. Por exemplo, ação. Ação a gente não tem referência. A gente pode comprar Petrobras hoje, a gente não faz ideia, a gente não tem uma referência. O que vai acontecer daqui a um ano? O que vai acontecer com a ação da Petrobras? Não faço ideia. Agora, a renda fixa, a gente sempre sabe o que vai acontecer. A gente não pode não saber o número. O que eu quero dizer com o número? É porque nós temos renda fixa pré e pós-fixada. A pré-fixada, a gente sabe o número que a gente vai receber. Por exemplo, eu investi R$100. Ela é pré-fixada em 10%. Quanto que eu vou receber? R$110. 10% de R$100. Agora, isso seria a renda fixa pré-fixada. Agora, a pós-fixada é geralmente como são os CRIs. O CRI, na maioria das vezes, você não vai investir R$100 no CRI e saber que você vai ganhar 10%. Você vai saber, por exemplo, que você vai ganhar, por exemplo, Selic mais 2%. Um exemplo aqui. Então, você sabe o número que vai ser? Não, porque a gente só vai saber quanto é a Selic no final do período. Ela está sempre sendo mudada, né? Mas a gente tem uma referência. É renda variável quando a gente não tem referência nenhuma, quando a gente não faz ideia do que vai acontecer. Se a gente tem uma referência, é renda fixa. Tudo bem? Um amigo aqui pediu para falar. João Vitor, tudo bem, meu amigo? Pode falar. Tudo bem, Jefferson. Uma dúvida. Esses CRIs, eles estão atrelados às cédulas de crédito imobiliário, no caso? Ou não tem nada, a ver? Não. A cédula de crédito imobiliário, ela é mais usada como se fosse realmente um dinheiro virtual, né? A cédula de crédito imobiliário, ela é usada, por exemplo, você conseguiu financiamento, ao invés do banco colocar o dinheiro na sua conta, ele vai e paga, por exemplo, o antigo proprietário direto com essa CCI, né? Aqui seria o CRI. O CRI é realmente uma forma de investimento. Claro que podem ter, né, cédulas de crédito imobiliário, por exemplo, no mercado, mas aí sim entra em algo mais complexo, que aí seria exatamente o que a gente chama de derivativo, que é criar um investimento que é vinculado realmente a um outro papel. Ele não representa ele em si, né, mas um outro. Eu respondi sua pergunta? Respondeu. Mas não precisa se preocupar, tá? Sobre a cédula de crédito imobiliário, ela não cai na prova, tá? Realmente o que pode cair é o CRI. Então, perfeito. Qualquer outra dúvida, tem o meu WhatsApp, a gente pode seguir conversando aqui mesmo de assuntos que não caem na prova, né? Mas como a gente tem aqui essas 2 horas, vamos no máximo aí em cima da prova. Tudo bem? Alguém ficou com mais dúvida aqui no CRI? Eu posso ficar mais tempo nessa questão, porque eu sei que ela é mais complicada mesmo, né? E ela cai na prova. Então, realmente, se alguém ficou com dúvida aqui o funcionamento do CRI, pode falar, por favor. Não, consegui entender perfeitamente. Eu também. Se eu não tivesse assistido essa aula, eu ia ficar na dúvida entre renda fixa e derivativo. Mas depois eu entendi. E essa eu não erro, não. Ah, perfeito. Muito obrigado pela participação, pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui. Derivativo, ele vai ser derivativo, é muito difícil, pode ser que caia na prova, mas é muito difícil cair na prova de vocês. Tá aqui como alternativa de derivativo, porque pode aparecer na prova, mas geralmente vai ser para dar aquela confundida, porque o que vai cair mesmo é o conceito de certificado de recebível imobiliário, tá? Mas eu vou dar um exemplo rápido, então. Derivativo é quando você vem da palavra derivado, ou seja, é quando você tem um título que ele está derivando de alguma outra coisa, ou seja, não está sendo vendido exatamente aquela coisa. O que eu quero dizer? Por exemplo, quando você compra uma opção,
né? Opções na bolsa. Você está comprando, por exemplo, uma opção de compra de petróleo. Você está comprando o petróleo? Não. Você está comprando uma opção do petróleo. Então, é um investimento que ele deriva de uma outra coisa. Então, você não está comprando aquela coisa, né? Ou, por exemplo, um índice. Você está comprando um derivativo de índice do dólar. Isso quer dizer que você está comprando dólar? Não. Você está comprando um índice de variação do dólar, tá? Nesse caso aqui, o certificado de recebível imobiliário, quando a gente compra um CRI, a gente está comprando o CRI mesmo, tá bom? Então, é um título de renda fixa. Muito obrigado, pessoal, por toda a participação. Vamos aqui para a 8ª, então. Imóveis financiados pelo SFI, ou seja, o Sistema de Financiamento Imobiliário, eles são apenas imóveis comerciais, eles utilizam recursos do FGTS, não possuem regulamentação quanto ao prazo, não possuem regulamentação quanto aos juros. Qual que está correto aqui, pessoal? Não possui regulamentação quanto aos juros. Acho que a maioria falou D, né? Não possui regulamentação quanto aos juros, é isso, né? Tá. Mas pode financiar imóveis comerciais pelo SFI? Pode. Pode, mas não apenas, né? Pode ser residencial, pode ser lote, pode ser tudo. Utiliza recursos do FGTS? Essa aqui é atenção, tá? Desde agosto do ano passado, pode sim ser utilizado o FGTS até no SFI, mas não para entrada, tá? Pode ser para amortização, se depois que já foi feita a aquisição, aquele imóvel é enquadrado nos requisitos do SFH, ou seja, é um imóvel que ele começou como SFI, mas se no meio do caminho, por exemplo, aconteceu ali de ser enquadrado, seja por conta do juros, seja por conta da avaliação, perdeu o valor, imóvel, alguma coisa nesse sentido, ou seja, se ele começou SFI, mas no meio do caminho ele se enquadrou em SFH, vai poder utilizar recursos do FGTS para fazer a amortização, tá? Mas isso é do lado do devedor, ou seja, quem está pagando o crédito vai poder utilizar o FGTS próprio. Não é no caso do... Oi? Desculpa, Jefferson, era isso que eu ia perguntar. Sim. No caso, não é que o financiamento vai entrar com recurso do SFH, é que isso. O devedor vai poder utilizar o seu próprio FGTS, não é isso? Exatamente, exatamente. Ah, tá. A fonte de recurso do SFI, muito obrigado. Mas isso desde... Opa, desculpa. Mas isso desde que após a compra ele se enquadre dentro do SFH. Isso. Aí teria que fazer uma avaliação, tudo para poder alterar o modo, né? É isso. É uma exceção mesmo, né? Foi aberto isso, mas não é a regra, não é a regra. Por isso que, novamente, a gente tem uma outra questão aqui, que é aquilo. Vamos na mais correta. Pode ser, num caso de exceção, que acaba utilizando o FGTS? Pode. Mas, realmente, é que vocês falaram AD, não tem discussão, né? Não tem regulamentação contra os juros. Quanto ao prazo, a gente pode lembrar, os dois sistemas atualmente estão com 35 anos, então fica até mais fácil, né? Por um tempo, um foi 30, o outro 35. Agora, tanto o SFH quanto o SFI são 35 anos. Então, possui essa pequena regulamentação, é uma das pouquíssimas regulamentações que tem dentro do SFI. Na maior parte do tempo, é realmente o que a gente chama de mercado desregulamentado, né? Então, não possui aqui regulamentação quanto aos juros. A gente tem que lembrar, no SFH tem a limitação dos juros, não pode passar daquele patamar, tá? No SFI, se alguém quiser pagar 100% de juros, o governo não vai falar nada, pode realmente pagar isso. Se quiser fazer juros zero, também pode fazer, é o livre mercado. Tudo bem? Vamos então agora para a questão 9. Então, gostou da nossa forma descomplicada de aprender esses conteúdos que, a princípio, podem parecer complexos, mas você viu, a aula é leve, é bem fácil, todo mundo vai descomplicando e aprendendo junto e desmistificando aí todos esses conceitos que parecem muito de outro mundo, não é verdade? Se você gostou, clique em algum lugar aqui nessa tela que vai ter o botão de teste grátis, 7 dias de graça para você estudar com a gente e se preparar para a sua certificação CA300, CA400, CA600. Será um prazer ajudar você nessa grande conquista.